Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. Hoje, 15º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Quero te convidar a meditar a palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos essa reflexão, esse momento com o Evangelho do dia, eu quero te pedir uma coisa. A você que ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Assim você irá nos ajudar na evangelização. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Quando você deixa o seu like, a plataforma recomenda esse vídeo para mais pessoas. E assim conseguimos evangelizar mais. Seja um evangelizador conosco, se inscrevendo no nosso canal e interagindo com o nosso conteúdo. Deus te abençoe. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 23. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoas que têm, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e a rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É momento de nós refletirmos a palavra de Deus. É o tempo de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu vou fazer para vocês uma homilia que está nesse livrinho que eu gosto muito de usar, de Raniero Cantalamessa. A homilia que ele preparou diz: na Europa,
é pleno verão. É o tempo em que a natureza amadurece, as colheitas e se fazem as safras agrícolas. Pontualmente, a boa Mãe Terra, como a chamava São Francisco, dá ao homem a semente para plantar e o pão para comer. O grande prodígio anual da multiplicação do pão se repete. Também se isso nos deixa indiferentes e ingratos por sua mesma regularidade habitual. A liturgia, porém, não fica distraída diante desses grandes momentos de natureza que marcam a vida do homem e da terra. Hoje, nos convida a olhar as messes que chegaram à maturação. Com um salmo responsorial, nos envolve num canto de estupor e de louvor ao Criador pela vida maravilhosa da criação e das plantações. Todo o ciclo produtivo da terra é visto como um dom maravilhoso de Deus e como perfeita execução e docilidade por parte das criaturas. Visitastes a terra e a regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizestes germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra, e regastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sementeira, coroaste o ano com os vossos benefícios, onde passastes ficou a fartura, umedecidas as passagens do deserto, revestes de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. A liturgia não fica só na contemplação poética e estática da natureza. Ela nos eleva para outra semeadura, aquela que tem por terreno o homem, por semeador Deus e por semente a palavra de Deus. É um aspecto decisivo em ser cristãos e ainda em ser homens que se projetam na frente com todo o poderoso realismo que a comparação da terra e do semeador lhes confere. A primeira leitura evidencia uma característica da palavra de Deus, sua eficácia. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido sua missão. Esta linguagem, tão eloquente também para nós, era mais ainda para os homens a quem se dirigia Isaías, homens que lutavam com o deserto e lhe conheciam a aridez, homens para os quais a chuva era sinônimo de vida. Onde cai a palavra de Deus, germina, portanto, a vida. Ela nunca cai em vão. É o que diz também Jesus: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Na carta aos Hebreus lemos: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Como a chuva penetra nos torões, assim a palavra de Deus penetra nas profundidades do coração e aí faz brotar os sentimentos e pensamentos, colocando-o em situações de decisão. O Evangelho nos impele a um passo adiante. Aperfeiçoa também a afirmação de Isaías, pondo em evidência outra verdade, a mais importante, aliás, da mensagem de hoje. A palavra de Deus é sempre eficaz em si mesmo. O homem, todavia, pode resistir-lhe com sua liberdade e torná-la estéril. Também a chuva pode ser estéril se cai sobre pedras. É o mistério da relação entre graça e livre-arbítrio, entre a onipotência de Deus e a liberdade do homem. Como a luz é única, mas suscita várias cores, branco, vermelho, amarelo, etc., de acordo com a constituição dos corpos sobre os quais se reflete, assim a palavra de Deus é sempre viva e eficaz, mas produz efeitos e frutos diversos de acordo com os corações sobre os quais ela chega. Jesus nos apresentou uma série de casos, o coração superficial, aquele árido e empedernido, aquele dissipado e, enfim, aquele bom e indisponível à palavra de Deus. Poderíamos nos perguntar: a que categoria de terreno pertence nosso coração? Somos nós, aqueles que escutam, mas depois esquecem e se deixam absorver por outra coisa? Daqueles que acolhem a palavra em nível epidérmico? Essa é a categoria mais frequente. São Tiago chama esses os ouvintes sem memória,
e os compara a alguém que observa o próprio rosto no espelho. Aquele que escuta a palavra de Deus, sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas prefiro fixar-me sobre o lado positivo e encorajador do Evangelho de hoje. A palavra de Deus encontra também muitos corações disponíveis, muito terreno bom. O terreno melhor foi aquele de Maria, que acolhia todas as palavras e as guardava em seu coração. Terreno bom foram dos apóstolos e os discípulos que acolheram a palavra e a pregaram ao mundo, irrigando-a com o próprio sangue. Quem é outro terreno bom que produz frutos? É o cristão que, antes de tudo, tem sede da palavra de Deus, que a ama, que se preocupa em ouvi-la, compreendê-la, convicto de não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que prossegue da boca de Deus. É aquele que aplica a palavra à sua vida, dá-lhe forma e espaço com a reflexão, de modo que possa germinar em seu coração, iluminar as intenções, fortificar os propósitos, de modo que ele se transforme em obras evangélicas, isto é, nos 100% de que fala Jesus no final de sua parábola. Nós seremos terreno bom na medida em que tivermos a capacidade de nos deixar transformar pelo Evangelho, de adequar a ele o nosso modo de pensar, de julgar os valores, numa palavra, de nos converter. São Tiago nos sugeriu uma bela imagem, na qual faríamos bem em pensar com frequência. A palavra de Deus é um espelho. Ela não nos serve e não nos muda se lhe passarmos na frente com pressa e distraídos. Devemos, ao invés, confrontar-nos com ela, olhar com sua luz todas as dobras de nossa vida, deixar-nos julgar por ela como nos deixamos julgar por um espelho. E por espelho, que não para na superfície, mas penetra até a medula e revela os segredos do coração. Então será a maior força de correção e de renovação. O início do Evangelho de hoje nos apresentou Jesus que da barca fala às multidões apinhadas na praia. Tudo isso repetiu-se de certa forma para nós. Jesus nos ensinou ficando entre nós e diante de nós. Nós somos as multidões, que da praia o escutamos. A quem o ouviu, Jesus pouco depois multiplicou o pão no deserto. Também a nós, ele está para multiplicar e distribuir o pão, que é seu corpo dado por nós. Sua presença será plena quando ele estiver em nós, mediante sua palavra e seu sacramento, que é sua carne para a vida do mundo. Que ele encontre em nós um terreno aberto e bom, que acolha com alegria a ele, que é a semente de vida eterna. A palavra feita carne, que vem habitar no meio de nós. Bonito o Evangelho, bonita homilia do Frei Raniero Cantalamessa. Que Deus possa nos fazer bem participar dessa liturgia e experimentar os frutos que a palavra de Deus podem produzir em nós. Nos consagremos à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te ama.